vivo. Oi pessoal, boa tarde. Bom, estamos aqui em duas redes sociais, desse lado Facebook, desse lado no Instagram, e hoje vamos conversar um pouco a respeito do direito de defesa, atuação da defesa no âmbito do inquérito policial, da investigação criminal. Para poder ter essa conversa com vocês, eu fiz um levantamento de alguns trabalhos acadêmicos, alguns artigos publicados no consultor jurídico, a própria legislação que tem de inovação a respeito do tema, bem como o pronunciamento do provimento, aliás, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil sobre o tema de investigação defensiva, que não é o objeto em si do nosso encontro aqui hoje, mas lá para frente um pouquinho a gente fala a respeito do assunto também de forma breve. Bom, dentro dessas pesquisas que eu desenvolvi a respeito do tema, busquei um artigo científico de 1957, então 16 anos após a edição do nosso Código de Processo Penal vigente, embora a redação de hoje da legislação processual penal seja bastante distinta daquela que foi que entrou em vigor no década de 40, mas trata-se de um artigo cujo título é exatamente aquilo que a gente vai tratar hoje, ou seja, o direito de defesa no inquérito policial, do professor Mendes de Almeida, da Faculdade de Direito do Vale de São Francisco, da Universidade de São Paulo. E o interessante desse trabalho do professor Mendes de Almeida é a preocupação que ele teve com mostrar o porquê da criação desse instituto, ou seja, as razões da criação do Instituto do Inquérito Policial, a sua origem histórica dentro do direito brasileiro e mostrando que ele decorre de uma tradição jurídica brasileira. O modelo, como a gente tem um inquérito hoje, é associado a uma tradição jurídica brasileira, perpassando várias constituições, desde o Império até o momento atual, a Constituição de 88, e se consolidando como uma fase importante dentro da persecução penal do direito processual penal brasileiro. Bom, então, antes de tudo, a pergunta que a gente tem que fazer é o que é o inquérito policial, né? O que é o inquérito policial, para a gente saber até que ponto a defesa interfere no curso dessa fase do processo penal brasileiro. Bom, o inquérito policial, no primeiro momento, é um procedimento, né? A doutrina, do ponto de vista majoritário, entende que o inquérito policial é um procedimento, ou seja, um encadeamento de atos procedimentais com uma finalidade específica e conduzido por determinada autoridade pública na figura do delegado de polícia. Mas a formação histórica desse instituto tem algumas peculiaridades interessantes. Na época em que o Brasil estava sob a vigência da Constituição de 1824, não se tinha ainda a figura do que hoje chamamos de delegado de polícia. O próprio processo penal brasileiro, ele era provocado, por mais curioso que seja para vocês, ele era provocado pelas partes, ou seja, pelo próprio ofendido ou qualquer pessoa do povo que tivesse interesse em levar a cabo uma querela contra algum indivíduo envolvido supostamente na prática de um crime. Então, a figura da autoridade policial ou do Estado como detentor desse poder de colher informações, indícios, atribuir a alguém a suposta autoria de determinado fato criminoso, não existia. Não existia, o papel do Estado era o que hoje, fazendo uma comparação, o papel do Estado na época do Império, na Constituição Imperial, se dava apenas com o recebimento da denúncia, como nós temos hoje, né? Ou da queixa-crime. Então, a figura do Estado se resumia à figura do juiz, do Estado-juiz. Cabia, portanto, à sociedade tomar partido de determinado fato criminoso e levar a cabo uma espécie de denúncia do indivíduo suspeito de ter praticado, responsável por ele. E esse modelo ele foi se aperfeiçoando, foi se transformando, até que se cria o Instituto do Sumário da Culpa, né? Principalmente
nos anos 1830, 32, por aí, se consolida o Instituto do Sumário da Culpa, até 1841, quando ele é encarregado, colocado sob a responsabilidade do que hoje nós chamamos de delegado de polícia. O sumário de culpa, o próprio nome diz, era uma síntese de todos os elementos que podiam ser acessados pela essa autoridade chamada delegado ou subdelegado do chefe de polícia na época, a respeito do nexo de causalidade da conduta de determinado indivíduo com um fato criminoso. Então, como o próprio nome diz, era uma síntese, um sumário de tudo que havia relacionado a imputar determinado fato criminoso a alguém. E a partir de 1841, portanto, as autoridades policiais, delegadas do chefe de polícia, por isso o termo delegado hoje em dia é utilizado, ficavam responsáveis de produzir esse material e reportar ao sistema de justiça, ao juiz, propriamente dito. Então, essa figura do delegado e, consequentemente, a próprio Instituto do Inquérito Policial ganha importância a partir de 1840, 1841 no nosso país. O interessante é que qualquer reflexo que poderia haver no curso do processo, qualquer prisão, qualquer ato de cercear a liberdade, intervir em patrimônio, era percebido após a produção desse documento chamado sumário de culpa. Então, existia uma espécie de garantia processual, no sentido de que até a produção dessa síntese de elementos que atribuiriam a culpabilidade a alguém, né, ou pelo menos a título precário ainda, que poderia haver uma intervenção na liberdade, na propriedade do indivíduo indiciado ou acusado. Bom, de toda forma, esse procedimento se consolida e há uma definição na legislação da época, mais em particular na legislação de 1842, a respeito do que seria esse passo a passo, essa atuação do delegado de polícia para produzir esse sumário de culpa. Enfim, a própria abordagem do local do crime, a oitiva de eventuais testemunhas do fato, a oitiva, inclusive, do próprio indiciado, da pessoa que estava sobre a qual recairiam as suspeitas. Então, todo esse procedimento ele é desenhado na legislação a partir de 1840. E daí por diante recebe o título de inquérito policial. O curioso é que, desde essa época, era admitida a participação justamente do indiciado, da pessoa a quem se atribui a responsabilidade de um fato, ainda que de forma precária, a possibilidade de participar nessa produção de elementos para constituir o sumário de culpa. Então, desde já, a ideia do inquérito policial, a sua finalidade, a sua razão de ser, era formar a culpa do indivíduo, do acusado. Informar a culpa e formar, portanto, a culpa a partir dos indícios produzidos, dos elementos produzidos, levados ao judiciário, que, consequentemente, pronunciaria aquele indivíduo a julgamento. Essa era a ideia inicial, até porque, nesse período, você tinha a decisão de pronúncia tanto nos processos de juiz singular como de tribunal de júri. Então, o rito, ele tinha posso dizer, ele possuía um cuidado maior do que hoje a gente chama do recebimento da denúncia. E a função do inquérito nesse processo era muito importante, porque ele de fato subsidiava a formação da culpa e, consequentemente, daí por diante, o indivíduo era considerado réu. Bom, então, depois desse esforço histórico, a gente pode falar um pouco mais a respeito da finalidade do inquérito, de sua natureza jurídica e do influxo de determinados princípios constitucionais garantidos aos acusados em geral, que nós temos na Constituição de 88 e também nas demais constituições brasileiras durante a nossa história jurídica. Bom, a finalidade do inquérito, hoje e desde esse período que eu fiz o relato há pouco tempo,
é formar a culpa. A culpa, essa formação da culpa é a base da denúncia e da queixa. E, portanto, o próprio inquérito tem por obrigação, tem por razão de ser, produzir resultados processuais e servir às partes, não apenas à acusação. A ideia é que o inquérito serve às partes. Por esse motivo, é importante a participação no curso do inquérito da defesa, justamente porque ela pode contribuir para que essa peça, o relatório produzido no curso do inquérito, chegue o mais próximo possível da verdade material dos fatos. Então, desde já, minha preocupação aqui é desconstruir um conceito equivocado de que a autoridade policial serve ao Ministério Público no âmbito do exercício da acusação. Isso não tem sentido na tradição jurídica brasileira e a finalidade, portanto, da autoridade policial é buscar a verdade material dentro das suas limitações e dentro do seu rol de competência. Essa é a ideia, de modo que tanto ao Ministério Público quanto à defesa engajar-se nesse processo deve ter a mesma relevância para os dois lados. Bom, o delegado de polícia, portanto, não pode ser enxergado como uma autoridade do Estado subordinada e hierarquicamente inferiorizada com relação ao magistrado e ao delegado e ao membro do Ministério Público. Se não fosse esse o entendimento, poderíamos dizer, portanto, que a presidência do inquérito policial não seria portanto, da Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária apenas serviria como um auxiliar a essas autoridades. Bom, e o princípio que talvez seja mais discutido, se cabe ou não dentro do inquérito policial, é o princípio do contraditório. Justamente porque aquilo que a gente costuma ver em caráter superficial sobre o inquérito e o processo é de que o nosso processo penal brasileiro adota um sistema misto em virtude de, na fase do inquérito, vigorar um modelo inquisitivo e na fase do processo propriamente dito, após o recebimento da denúncia ou do oferecimento da defesa prévia, existir um modelo mais acusatório. Então, há quem diga isso. Porém, não é porque o sistema adotado é o inquisitivo, seja no inquérito ou durante todo o processo, que se torna desnecessário, desimportante o princípio do contraditório. Isso é muito bem delimitado dentro do artigo do professor Mendes de Almeida, no sentido de que o contraditório ele é igualmente importante no modelo inquisitivo, o que leva à conclusão de que no inquérito há contraditório, tendo em vista que o modelo inquisitivo não é um monopólio do Estado sobre o processo ou o procedimento. O modelo inquisitivo tolher o monopólio das partes com relação ao processo ou procedimento. Portanto, afirmar que estamos diante de um modelo inquisitivo dentro da nossa tradição jurídica liberal do processo penal brasileiro não significa dizer que não há lugar naquele encadeamento de atos procedimentais para o contraditório. Muito pelo contrário. Essa é uma posição que se verifica ao longo da história jurídica brasileira e eu vou dar alguns exemplos importantes sobre isso. Na Constituição, por exemplo, de 1937, era expressamente garantida a participação do indiciado na colheita desses materiais, dessas informações que seriam úteis para a conclusão do inquérito policial, e, consequentemente, acompanhado de seu defensor. Na Constituição de 1946 é tido novamente a disposição a respeito de que, durante o curso da investigação criminal, da instrução criminal, é permitido, é admitida a participação do indiciado, do acusado, ativamente, para que se busque uma verdade material com paridade de armas. Então,
tanto na Constituição de 37, uma Constituição tida como autoritária, como na Constituição de 46, uma Constituição democrática, a gente tem uma menção expressa de que há contraditório sim na fase do inquérito policial. E se há contraditório, há exercício de defesa técnica, há exercício da autodefesa, há uma preocupação em dar ouvidos, em garantir acesso às peças do próprio inquérito e também auxiliar na produção dessas peças por parte do defensor e por parte do próprio indiciado. Bom, mas o que a gente não pode deixar de lado e hoje, né? Eu mencionei duas constituições do século XX e a nossa última Constituição, a Constituição atualmente em vigor, de 88, o que é que ela traz a respeito desse assunto? Bom, existe um comando constitucional atual a respeito da existência de contraditório no inquérito? Bom, é possível sim afirmar que há. Né? A gente tem um comando constitucional consignado no artigo 5º da nossa Carta Magna a respeito de se aplicar o contraditório e a ampla defesa no âmbito do inquérito. Na doutrina em geral, se diz que existe um contraditório mitigado e uma defesa limitada. Mas, quando você busca na Constituição a resposta, você identifica no artigo 5º, inciso 55, a ideia de que há tanto no processo judicial como no processo administrativo a garantia do contraditório e da ampla defesa. Esse dispositivo por si só é suficiente para dizer que no inquérito há contraditório e ampla defesa? Bom, a gente tem que chegar a uma conclusão a respeito da natureza jurídica do inquérito associado a esses dois princípios. Muitos autores dizem que não há um contraditório e uma ampla defesa, uma defesa plena no âmbito do inquérito, porque a Constituição, no artigo 5º, inciso 55, fala de processo administrativo. E, por sua vez, esses mesmos doutrinadores sustentam que o inquérito seria um procedimento administrativo. Mas aí eu sigo a linha de outros autores, como o próprio Lauri Lopes Júnior e demais pesquisadores na área, inclusive essa obra histórica do professor Mendes de Almeida, de que não há lugar para se criar uma figura jurídica extravagante, ou seja, um mero procedimento, para justificar a inexistência do contraditório da ampla defesa no inquérito. Não tem sentido porque o próprio Código de Processo Penal vigente, em seu artigo 14, dispõe a respeito da possibilidade de o indiciado requisitar pedir determinadas diligências e interferir diretamente no curso do inquérito policial. Então, quando você busca interpretar a disciplina jurídica do inquérito, a disciplina jurídica do processo penal brasileiro, não há como admitir que a natureza jurídica, uma discussão sobre a natureza jurídica do inquérito policial, afaste a aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Discutir, entretanto, se esse contraditório é pleno ou mitigado, se a defesa é ampla ou limitada, é uma discussão que deve ser tomada no âmbito de qual sistema o processo penal brasileiro adotou. Porém, mesmo admitindo que nós temos um modelo inquisitivo no inquérito, ou um sistema misto no todo, a conclusão que eu me filio é de que isso não afasta a necessidade do contraditório, ela está positivada no nosso direito processual penal e, portanto, deve ser observado. Isso tudo faz um desenho relevante de que há sim espaço para a atuação da defesa na condução do inquérito. O delegado não serve ao Ministério Público, ele serve às leis, serve às partes. A finalidade dele de agente do Estado portanto, garantir os interesses constitucionalmente preservados, expostos na nossa Constituição, a saber, tanto o interesse da persecução penal, esse interesse social da persecução penal, como também os interesses de garantias individuais relacionados com as garantias individuais. Enfim, esse desenho que eu procurei fazer até agora,
nos leva, portanto, a uma inovação legislativa de 2016, a Lei 13.245, que promoveu alterações no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. E essas alterações trouxeram mais algumas prerrogativas para o advogado relacionadas à sua atuação diante do inquérito policial. Então vejam, no artigo 7º agora do Estatuto da Ordem, é garantido ao advogado o direito de examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Então vejam que, mesmo sem estar formalmente constituído pelo eventual investigado ou por um terceiro interessado numa investigação, o advogado ele tem a garantia de ter acesso a investigações de qualquer natureza em andamento ou concluídas, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Outra prerrogativa disciplinada a partir de 2016 é de assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento, e subsequentemente de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Vejam, essa alteração legislativa, essas duas novas prerrogativas colocadas no Estatuto da Ordem, elas apenas tiram qualquer possibilidade de dúvida a respeito do que a tradição jurídica processual penal brasileira já tinha sedimentado a respeito do inquérito. É verdade que sem a garantia expressa no Estatuto da Ordem, abusos aconteciam. Mas o protagonismo do advogado, a própria jurisprudência, caminhava no sentido de que a defesa tem espaço, sim, na fase de inquérito. Inclusive para apresentar razões e quesitos à autoridade policial, o que pode contribuir no direcionamento do inquérito rumo à verdade material, caso ele estivesse se distanciando dela. Essa é uma preocupação interessante. Essas duas prerrogativas, a um só tempo, atendem ao que a gente chama de ampla defesa e o que a gente chama também de contraditório, né? E a respeito desse assunto, há um veto na Lei 13.245 de 2016, particularmente quanto à linha B do inciso 21 do artigo 7º do Estatuto da Ordem, que deveria ter sido introduzido por essa legislação. Eu tive cuidado de verificar as razões do veto presidencial, o veto da presidente Dilma, na altura, porque, caso o projeto de lei tivesse sido sancionado em sua integralidade, ao advogado não estaria reservado apenas o poder de apresentar razões e quesitos à autoridade policial no curso do inquérito, mas também a requisitar diligências. Esse era o texto que estava no projeto de lei e que foi vetado pelo então presidente Dilma Rousseff. Então, havia nesse ano de 2016, em janeiro de 2016, uma pretensão que quase foi concluída, né? Quase os advogados brasileiros alcançaram, de poder, além de acompanhar o seu custodiado, o seu constituinte, além de poder apresentar razões e quesitos à autoridade policial no curso do inquérito, examinar quaisquer peças e documentos que componham esse inquérito, também existia a possibilidade de requisitar diligências, ou seja, de verificar que em determinado inquérito policial o rumo tomado não era o mais apropriado e requisitar à autoridade policial diligências para que houvesse um novo caminho nas investigações. Bom, com esse veto, a requisição de diligências ficou impossibilitada, não ficou disciplinada, né?
mas a Ordem dos Advogados, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, adotou uma resolução no sentido de disciplinar a investigação defensiva. E na disciplina da investigação defensiva, você tem uma série de possibilidades para, de certa forma, suprir as limitações criadas pelo veto presidencial em 2016. Então, por exemplo, o artigo 4º dessa resolução define o seguinte: poderá o advogado, na condição da investigação defensiva, promover diretamente todas as diligências investigatórias necessárias ao esclarecimento do fato, em especial a colheita de depoimentos, pesquisa e obtenção de dados e informações disponíveis em órgãos públicos e privados e, faço um destaque aqui, determinar a elaboração de laudos e exames periciais. Então, veja, se permite, então, com essa resolução, a discussão é se essa resolução teria tanta força para isso, mas se permite que o advogado tenha um papel mais protagonista durante a investigação, inclusive nessa relação com a autoridade policial. Bom, é um caminho que a Ordem adotou, obviamente o próprio ato normativo trata de outros aspectos também, é um caminho que a Ordem adotou, que me parece uma tentativa de gerar um equilíbrio com relação ao que o Ministério Público vem realizando, vem fazendo no âmbito do Conselho Nacional. O Conselho Nacional do Ministério Público, por exemplo, vem nos últimos anos adotando uma série de resoluções, atos normativos, de mesma hierarquia dogmática, né, como se eu comparar com essa resolução da Ordem, disciplinando uma série de questões que a legislação não trata de maneira pormenorizada. Eu vou dar um exemplo aqui com relação à possibilidade de, nos acordos de colaboração premiada, o Ministério Público fixar pena nos termos de acordo de colaboração premiada. Isso é algo que não está na lei 2850/2013, por exemplo, e foi, bem ou mal, disciplinado por uma resolução do Ministério Público, e o Ministério Público vem se orientando por essa resolução. A Ordem dos Advogados, nesse outro tema, com relação à investigação defensiva, o papel do advogado de poder ter um protagonismo maior no âmbito do inquérito, segue o mesmo caminho por resolução disciplinando a matéria. Então, no futuro, eu imagino que haverá uma discussão da eficácia normativa desses atos, né? Tanto de um lado quanto do outro. É uma espécie de reação da Ordem dos Advogados ao protagonismo que o Ministério Público galga com essa consolidação da justiça penal negociada no nosso país. Bom, o que mais que a gente pode falar hoje aqui a respeito desse assunto? Qual é o dia a dia do advogado no inquérito, né? O que é que acontece que nos faz atuar no âmbito do inquérito policial? Desde já são as prisões processuais que despertam nossa atenção, né? É possível ocorrer a prisão de um constituinte no curso do inquérito, seja ela a própria prisão em flagrante, a prisão preventiva ou a prisão temporária. A prisão em flagrante e a prisão preventiva trazem para a atuação do advogado a audiência de custódia e a sua importância para a garantia de direitos constitucionalmente estabelecidos, né? Os direitos individuais, integridade física, de uma prisão que tenha seguido o devido processo legal, enfim, uma série de garantias constitucionais estabelecidas e que, portanto, a atuação do advogado no âmbito do inquérito, nessa fase pré-processual do inquérito policial, envolve a nossa atuação com bastante afinco. Então, há peças processuais que nós costumamos adotar com relação a essas prisões, como, por exemplo, o relaxamento de prisão, quando a prisão tem alguma ilegalidade verificada, a própria revogação da prisão preventiva, o habeas corpus, enfim, uma série de outras medidas possíveis que o advogado tem como atuar no âmbito do inquérito para garantir a liberdade do seu constituinte, algo que é a regra na nossa Constituição, né?
a Constituição brasileira, no artigo 5º, salvo engano, inciso 66, expressamente adverte o Estado de que a prisão processual é uma exceção, né? Que ninguém será levado à prisão se a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Essa é a regra constitucional, e disso surge a crítica de que a liberdade provisória não se deveria chamar de provisória, e sim a prisão provisória, porque a liberdade é a regra no processo penal brasileiro, inclusive nessa fase pré-processual do inquérito policial. Bom, com isso eu sustento mais uma vez de que a nossa ordem constitucional vigente deu continuidade a uma tradição jurídica brasileira, genuinamente brasileira, que remonta à legislação processual penal, legislação processual criminal do Império, com o disciplinamento do próprio Instituto do Inquérito nos anos de 1840. Desde então, sempre preservando a possibilidade, as aberturas de um indiciado, de um investigado, da sua defesa, intervir no curso do inquérito. Há duas constituições anteriores à Constituição de 88 que deixam também expressamente consignado que há participação ativa do investigado e da sua defesa no âmbito do inquérito, em particular as Constituições de 37 e de 1946, e a nossa Constituição atual também dispõe a respeito do contraditório no âmbito dos processos de natureza administrativa. E se ainda há quem dê relevância a essa discussão de que o inquérito não seria um processo administrativo e, portanto, não teria contraditório, eu acho que chegou o momento de ceder lugar para as inovações legislativas, como aqui eu tratei agora há pouco, as alterações do Estatuto da Ordem, dando protagonismo ao advogado no âmbito da atuação do inquérito policial, bem como trazendo novamente à tona a redação do artigo 14 do Código de Processo Penal, que deixa claro que pode sim ao investigado pedir determinadas diligências à autoridade policial. E a autoridade policial não atenderá, obviamente, por um ato administrativo motivado, né, de acordo com a própria teoria do ato administrativo. Existe lugar, desde as origens do direito processual penal brasileiro até o momento presente, para a ampla defesa e para o contraditório no processo penal e no inquérito policial. Com isso, eu agradeço a presença de quem esteve nessa conversa comigo. Peço desculpa pelo nosso atraso, mas teremos outras oportunidades de conversar mais sobre o tema. Muitíssimo obrigado. Eu vou pedir para disponibilizar para vocês os títulos dos trabalhos que eu pesquisei, para caso vocês queiram se aprofundar mais, a legislação também que eu trouxe hoje aqui para tratar, e a gente se vê noutra oportunidade. Grande abraço, acompanhem sempre as redes sociais do Queiroz, Barbosa e Bezerra Advocacia, porque a gente produz um material com muito cuidado e muita seriedade para vocês. Um abraço.